Olá, boa tarde a você ligado no canal AgroPlus. Começa mais uma edição do programa aqui de segunda, hoje, até sexta-feira, debate o agronegócio. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agronegócio no Agrodebate, que traz aí, portanto, informações relevantes para você que é de dentro e até de fora da porteira. Olha que informação importante que é destaque também no programa de hoje. 58% dos brasileiros compram menos alimentos por causa da inflação, que é um assunto que a gente debate por aqui quase que diariamente. Isso mostra um detalhe de um consumo, né? Um poder de consumo aí da população que acaba perdendo, na verdade, esse poder de consumo, uma atividade que mostra como que esses números podem impactar no bolso e principalmente na vida de nós brasileiros. E você de casa, compra menos com essas notícias aí de inflação alta ou até mesmo de ver, por exemplo, o preço do café lá nas alturas, nas gôndolas de supermercado? É sobre isso que a gente fala hoje e os impactos também. Nós vamos falar também, mais uma vez, sobre abertura de mercados, já que segundo o Instituto Mato Grossense da Carne, a abertura de mercado no Marrocos, que aconteceu há pouquíssimos dias, dia 8 de abril, deve garantir aí bons números de exportação para o estado de Mato Grosso. O Marrocos, portanto, deve impulsionar as exportações mato-grossenses. São números bons e que a gente já havia mencionado por aqui, inclusive que essa abertura com o Marrocos está ligada com a a facilitação da importação de miúdos bovinos lá para o Marrocos. A gente vai falar sobre isso e mais um pouco e também sobre a batata doce e o grão de bico brasileiros que foram parar no espaço e com aquela cantora, Katy Perry. Muita gente já ouviu ela por aí, às vezes nem sabe, mas já ouviu Katy Perry. Pois é, hoje a gente teve então, portanto, a graça de nós brasileiros sermos agraciados com essa que é uma pesquisa da Embrapa e que levou aí, portanto, grão de bico, sementes de grão de bico e também batata doce para o espaço. É o nome do Brasil aí, viu, que acaba sendo destaque e dentro de uma missão que foi tão falada mundo afora nessa segunda-feira. Para falar sobre esses e outros assuntos, ele que é especialista em negócios participa comigo hoje. Seu Bianco, seja muito bem-vindo. O senhor já ouviu falar de Katy Perry? Quem diria que um dia aqui no Agrodebate a gente ia falar sobre ela? Boa tarde, Jossan. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Eu não tenho muito conhecimento da cantora aí, não. Agora vejo duas notícias aí que deixam a gente meio sem rumo. Falamos da inflação, falamos que o povo brasileiro até está diminuindo sua alimentação, tudo, e aí nós temos uma viagem para o espaço, e aí nossos cientistas resolvem levar batata para ver se dá batata na Lua ou em Marte. Esse cientista que resolveu isso, ele devia ir plantar batata, não ir mandar. Pelo amor de Deus, nossa senhora, temos tanta coisa para pesquisar, né? Daí, numa oportunidade dessa, o pessoal faz isso e manda... sem comentários, né? Fiquei curioso, porque minha opinião é outra. Então vamos debater o agronegócio. Faço o convite para o senhor e para o nosso telespectador. Seu Bianco, antes da gente falar da batata e do grão de bico no espaço e de essas informações todas dessa missão espacial aí que foi nessa segunda-feira para o espaço e já retornou, inclusive, foi uma viagem muito rápida, a gente vai falar de informações que afetam o nosso negócio, né? Que é a alta do dólar, que a gente sempre fala por aqui, né? É uma situação que é complicada. E aí, foi bom ou foi? É bom ou é ruim o dólar alto? Depende dali, depende daqui. A alta do dólar, ela impulsionou os resultados do agronegócio no quarto trimestre do ano passado, em 2024, que foi esse efeito câmbio, né, que acabou elevando receitas e ajudou a compensar aí endividamento de companhias
nesse período. A gente já falou bastante sobre isso, né? É importante a gente ressaltar bem rapidinho que o senhor e a Daiane Kirnev, já por aqui, já falaram da importância do dólar, como que a gente trabalha bastante com o dólar e por que ele se torna tão importante em negociações que envolvem grãos das nossas commodities brasileiras, a exemplo de soja e milho. Mas eu queria falar sobre esse endividamento de companhias durante esse período, né? O dólar alto ele compensou esse endividamento de companhias nesse período do quarto trimestre do ano passado, que a gente teve números bons aí. Como que o dólar pode ajudar para a gente? O senhor pode nos ajudar na sua função de especialista em negócios a entender um pouquinho sobre isso? A alta do dólar ela é vantajosa às vezes para o produtor rural e para o próprio produtor, às vezes também tem desvantagem. Como é que nós podemos explicar isso? Se você vendesse seus produtos, a soja, principalmente a soja, se o dólar subisse somente no momento em que você vai vender sua soja, é excelente. Por quê? Porque mais reais, com uma saca de soja, mais reais você iria arrecadar. Porém, o produtor rural ele tem custos em dólar, que são o quê? Fertilizantes, insumos, pesticidas e quase todos os produtos são importados e, portanto, eles são cotados exclusivamente em dólar. Tanto é que a soja nossa mesma, a gente vende ela quase sempre ou sempre baseada em dólar. Então, nesse momento, vamos dizer, o dólar alto, que é um momento quase de venda de produto, até é bom para o produtor rural que o dólar esteja alto. Porém, algum produtor que tenha pego recursos e que deva em bancos à base de dólar, a dívida dele ficará muito maior também. Alguns produtores pegam recursos em banco, principalmente em dólar, outros pegam em reais e muitos produtores são capitalizados, não pegam financiamentos. Para quem não pega ou para quem pegou em reais, é bom que o dólar suba. Para quem está devendo em dólar, talvez não impacte tanto, porque ele vai vender o produto dele um pouco mais caro e pagará em dólar. Porém, se o dólar estivesse em baixa, automaticamente ele pagaria menos reais. O que eu não concordo muito com o dólar é essa oscilação que ele tem todo dia. Eu estou olhando aqui até, hoje mesmo o dólar começou em menos de 6, quando era 9 horas ele foi para 6,08, quando agora, às 15 horas, horário de Brasília, ele está 5,85. Então não pode, essa oscilação é de 6,08 para 5,85, qualquer notícia que dá, isso daí vira uma loucura. Isso aí é quanto? 3, 4% de diferença em poucas horas. Então, eu sou, vamos dizer, teria que parar. Isso é o quê? É especulação. É uma notícia de que vai taxar mais, vai taxar menos. Tudo isso faz com que o dólar suba ou o dólar baixe. Isso não é bom para ninguém, porque isso dá muita renda para alguns no momento e leva à falência outros. As companhias aí que você falou, penso que são as companhias aéreas, porque elas devem tudo que tem de aviões é baseado em dólar e elas devem muito em dólar e elas vendem muito em reais. Passagem de avião, os consumidores compram em 6, 7, 8 até 10 pagamentos em reais, e se ela deve em dólar, aí fica uma oscilação muito grande em virtude dessa oscilação do dólar. As companhias, na verdade, o levantamento do Valor Data mostra que de outubro a dezembro, né, esse quarto trimestre da safra o quarto trimestre do ano e terceiro trimestre da safra de cana, a receita líquida de 27 empresas do agro com capital aberto cresceu na comparação anual. A alta mais acentuada foi da Cerradinho Bio. A receita dobrou para 1,18 bilhões. Seria, no caso, 1,180 bilhões. A Trading Agri Brasil também figurou entre os destaques, com alta de 84% na receita.
Ao mesmo tempo, 19 empresas do agro registram avanços na dívida líquida nesse período aí que foi encerrado em dezembro do ano passado. Os índices de alavancagem, porém, variaram um pouco. Enfim, são números que vão mostrando que a dívida que mais... essas dívidas, elas puderam... com o endividamento diminuiu, né? Compensar esse endividamento delas. Bom, a dívida que mais subiu foi do Brasil Agro, com alta de 80%, para mais de 800 milhões em dívidas. Houve casos em que o aumento da dívida não refletiu somente o dólar, mas também desembolsos para o investimento, é o que diz o site do Globo Rural. A gente acha assim que de repente quem exporta muito, por exemplo, frigoríficos, né, que exportam muito, que até a gente citou aí que vão ter abertura de outros mercados, se citou, frigoríficos que exportam muito frango, exportam muito carne de gado, exportam muito carne suína, eles teriam vantagem nessa exportação. Porém, como a ração deles é baseada também em milho e soja, principalmente a soja, ela ficaria mais cara. Então, o custo da ração também encareceria para eles como consumidor, né, desse produto. Então, muitas vezes, até a receita de dólar alto talvez seja engolido por esses custos. Mas também sabe-se que no Brasil tem muitos custos fixos, que nem esses frigoríficos, ele tem custo de salários, custo de o próprio milho, que daí ele só varia muito de preço nos ciclos sazonais, e outros produtos que não dependem do dólar. Então, mesmo assim, eu acho que os frigoríficos vão ter uma receita mais elevada do que se o dólar estivesse muito baixo. Muito bem explanado sobre este que é um dos destaques do programa de hoje. A gente vem falando bastante sobre dólar também, seu Bianco, até por causa de insegurança de todos os países por conta dessa guerra comercial, e a gente continua acompanhando este assunto que sempre é destaque por aqui até que se acabe essa guerra aí entre China e Estados Unidos, que teve novos desdobramentos aí no final de semana, e que daqui a pouco a gente vai falar inclusive um pouquinho da ida do nosso presidente Lula à China no mês que vem, está programado. A gente volta a falar um pouquinho sobre esse assunto daqui a pouco, para que a gente entenda um pouco mais do que está acontecendo, o que vem a acontecer com o Brasil no meio dessa guerra tarifária. Agora nós mudamos de assunto, seu Bianco, e uma informação que me deixou inclusive bem alerta. E essa notícia está em destaque no site Infomoney nessa segunda-feira, e ela dá conta de que 58% dos brasileiros comem menos alimentos por causa da inflação. Ou melhor, compram menos alimentos por causa da inflação. Essa informação está numa pesquisa da Datafolha e que mostra essa redução do consumo por parte dos brasileiros. Assim, já imaginava-se essa redução. Com a alta do preço do café, por exemplo, tem muita gente que está deixando de tomar o cafezinho do dia, porque o preço do café está tomando conta dos preços que estão aí, dos produtos que estão dentro da cesta básica. Agora, que 58% dos brasileiros compram menos alimentos por causa da inflação, esse número me deixou um pouco alerta. Essa redução, o aumento da inflação e a redução do poder de compra, que é o que a gente fala, ele pode representar e representa, portanto, de fato, uma ameaça, enfim, à nossa saúde, aquele poder de compra que a gente fala. Muitas vezes eu, pelo menos, acabo associando a comprar um brinquedo, a comprar uma roupa, mas agora reduzir no consumo alimentício pode representar um grande problema. Essa pesquisa ela mostra muito bem que a gente se educa pelo bolso, e aí tem dois dados até que são muito bons, que o quê? O preço de determinado produto, ou o preço do café ficou caro, eu estou migrando para um outro produto. Eu vou mudar de marca de café,
vou diminuir meu consumo de café, porque não é uma coisa muito necessária, ou se eu tomava 2 xícaras, vou tomar uma. A pessoa vai se educando, se adequando. E também o próprio consumidor, quando ele vê que está caro, ele vai para plano B. Eu não tomo café, vou no chá. Eu ou diminuo o chá, eu não posso deixar de tomar meu café, gosto do meu café e quero meu café, tá bom. Mas eu vou diminuir meu produto, meu consumo em outros produtos, né? A pesquisa também fala que alguns deixaram de jantar fora ou atividades assim, para quê? Para diminuir o custo o custo dele do mês, o custo total dele, para não gerar inflação. Isso ajuda a diminuir a inflação, porque se tiver um produto caro que não seja básico, que você não precise comprar dele, que você pode migrar para um outro produto, esse produto vai ficar muito em oferta e esse produto haverá um consumo menor, automaticamente deverá baixar o preço. E isso faz com que se segure a inflação. Então, são medidas inteligentes do consumidor, isso é próprio do consumidor. Nenhum consumidor vai no mercado e, se ele tiver um produto muito caro, ele vai comprar por comprar. Então, a maioria dos consumidores, eles fazem exatamente isso. Analisam o preço e veem qual é o preço melhor, e aí eles vão simplesmente se adequando, e isso faz com que segure a inflação também, né, Gustavo? Muito bem, o senhor já tinha falado isso outras vezes aqui, e inclusive a percepção dos brasileiros em relação à economia tem piorado. Essa pesquisa ela vai além, já que agora 55% desses entrevistados dizem que a situação econômica do país piorou nos últimos meses, 10 pontos a mais do que registrado no final de 2023. E essa é a primeira vez no terceiro mandato de Lula que essa percepção negativa atinge a maioria da população. A gente tem visto aí, portanto, pessoas podendo comprar cada vez menos, e o senhor havia falando aí desse corte ou improviso no orçamento, e 36% reduziram a compra de remédios, 32% deixaram de pagar dívidas e 26% contas básicas de casa. Deixar de comprar remédio pode representar, inclusive, um problema para gastos públicos, porque você deixa de comprar um remédio, você deixa de injetar na economia e você vai para um serviço, muitas vezes, para um serviço básico de saúde, ou seja, para um serviço de saúde público. E aí pode representar aumento de gastos públicos. A gente pode também, claro que a depender dos números também, né, de fato, mas isso pode representar uma ameaça também aos números públicos de dinheiro, orçamento. Se você deixa de comprar um remédio básico, um remédio para sua saúde somente poderá se agravar para frente. E se agravando, qualquer doença, ela é muito, vamos dizer, muito curável se ela for detectada bem cedo e automaticamente tomar todos os remédios. Então, aí, ao invés de você tomar um remédio que te custe, vamos dar um exemplo aí, R$10, depois, quando essa doença tomar conta do seu corpo e você tiver que ir para uma UTI, você vai gastar R$10.000 por dia. Então, isso cai bem nessa teoria ou nesse pensamento que você disse, que os serviços básicos de saúde daí são agravados, né? Essa pesquisa, ela traz, além dessa notícia ruim dos serviços básicos também, do contribuinte não pagar suas contas. Isso é falta de planejamento, isso não pode existir. O consumidor deve comprar aquilo que consome, deve consumir aquilo que ele consegue pagar. Então, nós temos o costume muito de comprar muito em cartão de crédito, comprar muito fiado, comprar muito. Então, isso deixa com que a gente protele daí as dívidas e vai virar um balão de neve. Quanto mais você deve agora, mais você vai com juros e mais despesas para frente. Então, aí você tem que, na dívida sua, você tem que cortar todos os seus gastos para que você consiga pagar suas dívidas. E esses produtos, ou talvez essa grande inflação do momento, eles são mais basicamente por produtos sazonais, produtos do momento, ovos.
Aqui um dia os ovos vão voltar, não vai ter uma exportação tão grande, vão voltar a preços que estavam antes. Parece-me que 2 produtos que estavam muito alta aí eram o tomate, como você falou, o café. O café, em virtude de geadas e secas no Brasil inteiro, ele foi para esses patamares estratosféricos. E aí o que é que tem que ser feito? Aqui um dia vem uma safra cheia. Nós não vamos ter o azar seguido de ter mais uma safra de café ruim, então o preço voltará à normalidade. O que é que se tem que se fazer? Isso que o consumidor está fazendo, muda de marca, muda de café, toma um pouquinho menos de café, vai para produtos como chá ou alguma coisa. Não, mas eu não fico sem meu café. Tá bom, então fica tomando café. Mas se a maioria dos brasileiros conseguirem consumir um pouco menos de café, automaticamente o preço voltará à normalidade. Agora a gente chega num ponto crítico desse assunto, seu Bianco, dessa pesquisa, que perguntou também aos entrevistados de quem seria essa culpa. A pesquisa, ela testou, portanto, essa percepção sobre os possíveis culpados pela inflação. Vamos lá. Crise climática. 1. Os conflitos internacionais. 2. E 3, seu Bianco. Os produtores rurais foram apontados entre os culpados dessa dívida. Entre os brasileiros de menor renda, vamos lá. 55% culpam o governo e 54% responsabilizam os produtores rurais. Já entre os mais ricos, há mais peso para fatores internacionais. 40% atribuem culpa às guerras e 36% à crise nos Estados Unidos. Oxi, é a pergunta que eu te faço. Oxi. O único que não pode ser culpado aí é o produtor rural. Será que o produtor rural torceu para que desse seca, para que ele produzisse menos? Infelizmente, tem gente que fala o que não sabe. O produtor rural é aquele, ele não extrapolou o preço dele em virtude de que houve uma notícia. O preço de alguns produtos tipo café, eles subiram por quê? Efeitos climáticos. Então, aquele produtor que produzia 100 quilos de café, ele produziu 50. Então, o que é que tem que... o preço sobe normalmente, o faturamento dele vai ser menor do que quando era com os 100. O tomate ou qualquer outro produto, você vê, quando dá alguma enchente, alguma chuva de pedra, aqueles alface, ou esses produtos hortifrutícolas, eles dobram de preço do dia para a noite. Por quê? Porque existia uma oferta no mercado de 100 pés de alface todo dia. De repente, aqueles 100 pés de alface que eu, produtor, ia colocar no mercado hoje, deu uma chuva de pedra e acabou com os 100 pés de alface, perdi tudo lá em virtude da chuva de pedra, lá no Ceasa, o preço vai dobrar. Por quê? Porque veio só de uma outra região, muito mais longe, o frete custa mais, um produtor que não estava acostumado a entregar lá, teve que entregar, em virtude disso, o produtor sempre vai ser o culpado, porém é o menos que tem culpa na inflação. E o governo federal, gastando mais do que arrecada, aí sim tem muita culpa, porque ele gasta mais e aí automaticamente não tem recursos para que se vá para a produção, para o lado produtivo. Seu Bianco, a pesquisa diz que 54% responsabilizam os produtores rurais pelo preço dos alimentos. Talvez não. Eu acho que isso é uma falta de informação, não é mesmo? Porque a gente debate aqui todos os dias. A gente sabe que o produtor ele não tem controle, diferentemente de um comércio, por exemplo. Eu não posso estabelecer, o produtor rural ele não pode estabelecer um preço sobre o produto que é dele, a soja, o milho. Não é ele quem vai dizer por quanto ele vai vender. Inclusive, por muitas vezes ele sai perdendo, porque a negociação que ele fez em um lugar ou outro, enfim, ele faz várias
várias manobras e muitas vezes sai perdendo. Algumas vezes sai ganhando também. Não vamos só passar a mão, ficar falando que o produtor só sofre. Mas assim como em qualquer lugar, há dias de lutas, dias de glória. E agora, culpar o produtor rural por um aumento da inflação não faz sentido nenhum. Não faz sentido, José. E essa pesquisa aí, vamos dizer, quem respondeu essa pesquisa nesse percentual que ele fala que ele culpa o produtor rural, é aquela pessoa que ela vai na feirinha ali, ela chega lá na feira para comprar esses produtos, basicamente hortifrutigranjeiros, e na semana passada ela comprou a R$2, aí agora está R$4. Aí ela pede para o atendente dela, fala, mas como? Se a semana passada eu comprei a R$2, como que agora você está querendo me vender a R$4? Ele fala, mas o rapaz que me vende aqui, que é o produtor rural, foi ele que aumentou o preço, eu estou ganhando os mesmos 50 centavos que eu ganho para me comercializar. E aí a culpa está lá. E aí cai bem nisso que você falou, falta de conhecimento das pessoas, falta de saber que deu uma enchente, que deu uma seca, que deu uma chuva de pedra, que intempéries do tempo provocaram isso que está aumentando o preço dele. E que ele, se ele não tem recursos, e se o governo não entra para comprar um produto quando está caro e para vender mais ou menos quando está barato, se o governo não faz essa função de regular o comércio, automaticamente a culpa cai para o produtor rural. E sendo que a culpa maior, sim, é do governo. Muito bem falado. Bom, continuamos o nosso programa, nós temos outros assuntos ainda a tratar. Esse assunto me deixou um pouquinho curioso. Acho que essa semana a gente volta a falar sobre ele ainda, mas agora a gente vai fazer uma breve pausa e logo depois do nosso intervalo comercial, seu Bianco, a gente volta a falar de governo federal, já que o Lula deve fazer uma visita ao governo chinês no mês que vem, no mês de maio. Isso será que vai representar uma abertura de comércio, uma nova abertura de comércio, uma facilidade de comercialização aí? O que é que isso pode representar? Eu quero ver sua opinião. É no próximo bloco, o nosso intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos de volta, obrigado por permanecer conosco aqui no Agrodebate. Se você se interessa pelas informações do agronegócio, sabe que aqui no Agrodebate tem muita informação e é de segunda a sexta, 1 hora de programa, viu? No nosso assunto da vez agora, nós vamos falar da viagem de Lula à China, que está programada para o mês de maio, portanto no mês que vem, para um novo encontro com Xi Jinping, que deve acontecer durante a cúpula CELAC China em Pequim, e o presidente Lula vai fazer, portanto, essa visita entre 12 e 13 de maio, e ela foi acertada essa semana durante a 9ª cúpula CELAC realizada em Honduras, que contou com a presença de Lula. Seu Bianco, volta aqui comigo para a gente falar dessa viagem de Lula. E entre essa guerra comercial, é claro que a gente não pode deixar essa possível viagem, então, portanto, do presidente brasileiro no mês que vem ao país chinês e esquecer desse assunto todo de tarifas, Estados Unidos, China. O senhor acredita que, por mais que essa guerra talvez existe aí uma possibilidade de ser apaziguada, enfim, a gente ainda está falando de um futuro de daqui a um mês. Tem um mês ainda para essa viagem. E tendo em vista como esses tarifaços aconteceram em questões de minutos, o jogo virou, daqui a um mês a gente pode ter uma história completamente diferente. Mas tendo em vista o cenário de hoje, o que dá para a gente imaginar? Que essa viagem dele vem para um possível acordo também entre eles, lembrando que Estados Unidos está fazendo acordo, fez acordo com o Vietnã também agora, nesses últimos dias, e parece que a galera está se animando aí, se empolgando para assinar, porque estão amedrontados com números. Será que a gente pode tratar essa visita ao país chinês como uma possível negociação? Jussan, não vejo com bons olhos essa visita.
Aí você vai dizer, mas estamos acostumados, o Bianco fica falando sempre que precisa sair para vender e tal. Penso eu que o momento não é esse agora. Você veja bem, o presidente vai para a Rússia dia 9, né? 9 de maio ele vai para a Rússia. O que é que ele vai fazer na Rússia? Participar da comemoração de que a Rússia... 80 anos de vitória da União Soviética. Isso, a Rússia venceu a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e aí eles comemoram, e aí eles fazem muito. Será que a Alemanha vai gostar de você participar ou estar lá no país? Ou será que é uma necessidade do governo brasileiro estar presente na comemoração da vitória de uma guerra de um país contra um outro? Trará resultados? Ele será bem visto nos dois países? Ele vai ser meio beijado para a Rússia ali na hora. Mas a Alemanha não vai gostar. Depois da Alemanha, o que ele vai fazer? Depois da Rússia, o que ele vai fazer? Ele vai para a China. Chegando lá na China, para que fazer um alarde desse que vai para a China ao momento agora? Será que os Estados Unidos vão gostar que o Brasil esteja lá na China? Fazendo... não, eu quero vender mais para a China. Isso você vende pelo telefone, isso você vende pela embaixada, isso você não precisa fazer esse alarde de querer dizer que você é favorável a esse ou aquele. Você tem que se manter quieto agora. É tarifaço para um lado, é tarifaço para outro. O Brasil está sendo beneficiado e só tem 10% da tarifa. Tá bom. Então o Brasil vai lá na China, vai visitar o presidente chinês, eu sou parceiro do chinês. No outro dia, o Trump fala 120% de tarifa sobre os produtos brasileiros. Por quê? Não interessa por quê. Porque eu, Trump, estou querendo. Então, no meu entender, isso aí não é o momento, não tem que fazer alarde, tem que ficar quietinho. Tem mais 30 dias, cancela essa viagem. Fala que caiu no banheiro de novo, bateu a cabeça de novo. E cancela essa viagem. Esse pelo menos é meu pensamento. Eu já ia falar, presidente Lula, que assista esse programa e que ouça, ou pelo menos o corte no Instagram, né? Ouça o conselho do seu Bianco. Eu juro que eu não tinha esse ponto de vista, mas eu fiquei muito interessado e agora eu já passo de um lado para o outro desse muro aí. Se eu estava em cima do muro, ou se estava de um lado do muro, já mudei de lado, que passei a concordar. E isso casa muito com aquilo que o senhor sempre fala por aqui, a diplomacia, né? Sempre tem que agir com muita cautela. Tomar lado de um, tomar lado de outro é só para levar pedrada. Isso aí é a mesma coisa que a gente se meter em briga de marido e mulher. Você dá razão para um ou para o outro. Depois, eles fazem as pazes. Quem que fica de mal é você. Está bem igualzinho. Deixa quieto lá, deixa quieto. Deixa eles comemorarem, deixa fazer acordo para lá. Fica quietinho que é o melhor. Tá aí, bons conselhos, eu gostei, hein? E você de casa, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, a gente muda de assunto agora. Bom, você pode deixar também suas opiniões, viu, por favor, lá no Instagram do canal AgroPlus, né, por favor, deixe suas opiniões lá, uma hora ou outra a gente lê por aqui. Vamos mudando de assunto. Nosso terceiro assunto de hoje é a abertura do mercado da carne com o Marrocos, que são aberturas que a gente já veio mencionando por aqui, seu Bianco, e que são interessantes e que mostram como um país confia no outro, porque essa abertura de miúdos bovinos do Brasil com o Marrocos aconteceu aí no dia 8 de abril e para o Instituto Mato Grossense da cadeia de bovinocultura, o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, ele acredita que o Marrocos impulsiona exportações de Mato Grosso, de Mato Grosso. Vai impulsionar, portanto, essas exportações de miúdos bovinos, o que pode representar também uma melhoria dos números. Segundo o diretor de projetos do IMAC, o Bruno de Jesus Andrade, essa nova oportunidade com o Marrocos é relevante porque contribui com a Isso aqui é interessante, igual o senhor falou, hein? Contribui para a diversificação da nossa carteira de clientes.
Ainda que o volume comercializado inicialmente possa não ser tão expressivo quanto o da China, ampliar o número de mercados e garantir que eles sejam consistentes pode nos ajudar em momentos em que grandes compradores reduzam suas compras de carne bovina mato-grossense. É aquela velha história, explica aí mais uma vez. Excelente a ideia, é a diversificação tanto de produtos quanto de clientes. A Marrocos não vai nos comprar um volume altíssimo de carne bovina, vai nos comprar só os miúdos, tá bom? Mas esses miúdos nós estávamos fazendo o quê? Ou vendendo para quem? Qual era o comércio? É a mesma coisa que o frango hoje está o pé de porco, o pé de frango está sendo vendido ao mesmo preço do peito de frango. Para onde? Para a China, para os asiáticos. Mas por que é que está num preço alto? Porque tem muita procura, em virtude de colágeno e outros fatores. Mas se está caro, que bom que está vendendo muito bem lá. E agora, esses miúdos de bovinos, nós faríamos o quê? Vendíamos para quem e a que preço? Provavelmente, vamos vender uma certa quantia para eles, haverá uma procura maior, e essa procura maior fará com que teremos um preço e uma destinação de nossos produtos, principalmente para esse país. E outra coisa, você começa a negociar, principalmente com o Marrocos, você abre mercados para outras carnes. O Marrocos mesmo, eles consomem muita carne de frango, né? Me parece que 50% do consumo deles é de carne de frango. E depois eles têm alguma coisa de bovino, né? 25% ou algo perto disso. Porém, consumo de carne suína lá é quase zero. Então poderíamos ir com esses... A empresa que vende essa carne bovina, automaticamente também no Brasil tem carne suína. Essa empresa vai abrindo mercado, vai oferecendo, coloca-se um produto desses para venda lá na gôndola, a população marroquina começa a ter o costume também de se comer carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco é mais barata, também é deliciosa, também é saborosa. Então todos esses fatores eles vão agregando e vão juntando, e com isso, todos os produtos nossos têm uma destinação, tem mais de um local de destinação. E para que o telespectador, para facilitar o entendimento do telespectador, essa abertura de mercado que a gente fala é uma facilitação desse processo todo de exportação. Existe algo chamado certificado sanitário internacional, que você acaba sendo habilitado a você, desde que cumpra com as medidas que determinado país exija para que receba esse produto seu, que nesse caso a gente está falando dos miúdos bovinos, isso pode representar um processo também, que é muito rigoroso, seu Bianco. Então a gente tem que parabenizar esse trabalho que vem sendo feito e que prova, mais uma vez, a qualidade do produto, porque são mercados aí pelo mundo todo que estão com esses certificados, né? O Brasil tem esse certificado com vários países, o que mostra a sua qualidade na produção alimentar. Jussão, eu quero de repente cair um pouco fora dessa conversa assim para contar algo que aconteceu comigo essa semana. Eu estive conversando com o Carlos Capelletti, ex-prefeito de Itapurá e um mega produtor de frango Ele tem diversos aviários, perto de 60 aviários que estão parados. E ele teve a visita de uma comitiva israelense, e esse pessoal lá de Israel querem que se faça, só com os aviários deles, se faça um abatedouro de frangos em Itapurá. Por que é? Porque eles têm o costume deles, da religião, eles têm uma sequência, e tem que ser feito isso em frigoríficos pequenos, porque eles têm uma pessoa deles especializada que vem para ver que a morte do frango ela é virada para o lado de mega, né? E conforme os costumes religiosos deles, né? E isso também eles têm, o frango não pode ser tirado das penas com água quente, e um frigorífico que mata 1 milhão de frangos não está
como é que é, disponível para fazer isso, para matar uma certa quantia. Então, eles estão propondo de se fazer um frigorífico na cidade de Itapurá para se abater aí em torno de 60 mil aves por dia, que seria mais ou menos aqueles aviários que o Capelletti tem. Esses 90, 100 aviários que ele tem, eles dão uma produção diária de 50 a 55 mil frangos por dia, né? Então, caberia bem, ficaria simplesmente para se fazer o abate, o frigorífico, dentro das regras que eles colocariam. Isso é espetacular, entendeu? É uma ideia, vamos dizer, é um modal que pode ser feito e é um mercado novo que se abre. Se eles são exigentes da maneira do abate, da maneira do corte, da maneira... Ótimo, porque é que nós no Brasil não podemos fazer isso. Vamos transformar aquelas regras deles para nós e cumprir com as regras deles, com a fiscalização deles aqui, pronto. Isso demonstra muito bem, né? Um belo de um exemplo de certificado sanitário internacional. Se eles autorizarem, faz uma fiscalização de vez em quando para garantir que está tudo dentro dos conformes, etc. E por que não atingir por que não cumprir com as medidas exigidas por eles justamente para atingir um novo mercado? Parece uma boa, né? Então, a gente vai entendendo cada vez mais do que se trata isso e, portanto, só para finalizar esse assunto, então, temos aí a impulsão, né, bem provável das exportações de Mato Grosso por conta de abertura de mercado junto ao Marrocos e um belo de um exemplo aí do seu Bianco junto a Israel, com a possibilidade de exportação de frango. Isso pode se tornar notícia em breve por aqui, então. Esperamos que sim, hein, seu Bianco? Esperamos que sim. O Capelletti está com uma viagem marcada, me parece, para julho lá. A gente poderia chamar ele para conversar sobre isso. Vamos. No próximo bloco, a gente só traz... Aliás, eu ia falar que eram só boas notícias. O seu Bianco fez uma crítica no começo do programa sobre a batata doce e o grão de bico no espaço, que eu estou curioso para ouvir. É no próximo bloco que a gente vai falar sobre a batata doce e o grão de bico que voaram junto com a Katy Perry lá para o espaço e são brasileiros, tá? Grão de bico e batata doce brasileiros foram para o espaço junto com a Katy Perry. E a gente vai falar sobre bagaço de cana, que virou embalagem ecológica para equipamentos eletrônicos. Vamos entender isso melhor. É daqui a pouco, o intervalo é rápido. Agrodebate está de volta e o assunto agora é o bagaço da cana que virou embalagem ecológica para equipamentos eletrônicos. Essa é uma promessa, inclusive, de segurança sem comprometer o meio ambiente. Bom, a notícia ela vem de pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais que desenvolveram essa nova embalagem que eles chamam de antiestática e sustentável, que ela é feita a partir do bagaço da cana-de-açúcar e de negro de fumo, material produzido pela combustão incompleta de matéria vegetal, como carvão e alcatrão de carvão ou produtos petrolíferos. Para conversar sobre esse assunto, ele que é especialista em negócios, seu Bianco volta comigo aqui para a gente continuar conversando e debatendo, seu Bianco. Essa parece uma alternativa que é sustentável, por mais que nós estamos mostrando que são produtos que são derivados do carvão, de produtos petrolíferos, a gente vê sustentabilidade na reciclagem disso tudo. Isso se torna algo muito interessante. A gente tem aprendido a lidar com lixo, com restos. A gente mesmo já mencionou por aqui muito o DDG, que poderia ir fora, hoje já vira um subproduto. Isso aqui eu acho que é na mesma linha de pensamento, né? Ao invés de jogar fora, eu faço esse material que promete aumentar a segurança e reduzir os danos por descargas eletrostáticas de dispositivos eletrônicos sensíveis.
Que tipo de eletrônicos sensíveis? Chips, semicondutores e outros componentes eletrônicos. Eles têm alto valor e estão presentes em computadores, celulares, TVs e até automóveis. Esse criogel condutivo, seu Bianco, esse produto, além de garantir segurança, ele não compromete o meio ambiente e a ideia é que o criogel condutivo substitua o produto plástico. Pronto, a gente está falando daquelas bolinhas de plástico branca que a gente vê dentro de embalagens quando vem, seria substituído por isso, só que seria algo muito parecido e na cor preta. E aí, seu Bianco, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é uma ideia fantástica, transformar aquilo que é um problema, vamos dizer hoje, para as indústrias de álcool de cana, que o bagaço de cana é um volume muito grande, e aí esse bagaço de cana só pode ser transformado nessa proteção para os chips, que são muito valiosos. Além disso, você iria substituir o quê? O plástico que vem do petróleo, que demora muito mais para a natureza consumir ele, decompor ele. Então, é fantástica essa ideia, é fantástica. Se a gente puder, estaríamos lutando e fazendo um produto, tirando da natureza, vamos dizer, o bagaço, que ele é um volume muito grande nas indústrias de cana, né? Dá um volume muito grande. Então, estaríamos tirando esse bagaço, fazendo esses produtos. Além disso, poderíamos adotar a criatividade também e produzir, então, com essas fibras do bagaço também, produzir podíamos produzir outros produtos para dar destino a esse bagaço, né? Sabe o que eu acho mais curioso disso tudo? Claro que você desenvolver um novo produto, isso é uma ideia fantástica, mas como que for encontrar esse mercado, né? Como que esse mercado foi encontrado? Da onde que descobriu-se que seria necessário, que precisava de um outro produto, né? E uma das coordenadoras do estudo, a Juliana Bernardes, ela disse que o nosso objetivo é oferecer uma alternativa sustentável para a indústria de embalagens de produtos eletrônicos sensíveis, substituindo materiais plásticos por opções menos poluentes e de alto desempenho. E tem uma outra informação também que eu gostaria de trazer, que fala que, segundo a pesquisadora, inclusive, o material ele tem estrutura leve e porosa, com alta resistência mecânica e propriedades que dificultam a propagação de chamas. Ela disse ainda assim: a sua capacidade de conduzir eletricidade pode ser ajustada conforme a necessidade. Em baixas concentrações de negro de fumo, dissipa cargas eletrostáticas lentamente. Em concentrações mais altas, torna-se um condutor eficiente e pode ser usado em aplicações mais avançadas para proteger equipamentos eletrônicos altamente sensíveis. Pois é, essa proteção seria excelente, né? Porque esses eletrônicos são caríssimos, é um volume muito alto de dinheiro. Mas, além disso, nós temos que, bem nessa teoria que você falou, como que pode alguém ter essa ideia e ter criado e entender que ali, este produto se caberia bem ali. Eu penso muito em você fazer bolsas de produtos recicláveis, esses papel de mercado também, né? Você poderia, se ele se degrada bem mais rápido no meio ambiente, é muito melhor do que o plástico. Então depende do quê? Da criatividade de algum ser humano de criar isso e viabilizar e colocar no mercado. E a quantidade de pessoas que a gente nota, portanto, que estão envolvidas nessa sustentabilidade do planeta e que acaba envolvendo o nosso querido agronegócio. Seu Bianco, para encerrar, eu vou pedir para o Paulo colocar aqui na tela as imagens da Blue Origin, que é essa cápsula aí, né, que foi lançada hoje, segunda-feira, dia 14 de abril, né, que foi um voo suborbital. Olha só aí o lançamento, e aí a gente se pergunta por que é que o voo que tem a Katy Perry, uma cantora famosa aí, ela é americana, né,
olha lá, ela voou nessa expedição, aí se é que a gente pode chamar assim, que foi composta exclusivamente por mulheres. Enfim, ela tinha uma missão muito focada, que era as mulheres. Era para ser um voo, e de fato foi um voo somente com mulheres, 5 mulheres, se eu não me engano, 5 ou 6 mulheres. E que eu acho que a trazer esse nome aí dessa cantora famosa era justamente para dar visibilidade, né? Para ter muita. Tinham famosos no lançamento, famosos americanos. E a Katy Perry é essa cantora que está aparecendo aí, ó. Isso já é depois que desceu, depois que a cápsula desceu, foi um voo bem rápido, né? Enfim, a notícia que a gente traz desse voo suborbital aí da Blue Origin é que tinha na bagagem ali, seu Bianco, plantas de batata doce e também sementes de grão de bico que foram desenvolvidos por cientistas brasileiros dos programas de melhoramento genético da Embrapa. E me parece que eu achei essa ideia fantástica. E me parece que o senhor tem uma crítica a esse assunto. Eu primeiro gostaria de saber sua ideia, porque a minha é totalmente contra. Ou vamos lá. Por que é que, vamos dizer, está sendo feita essa pesquisa no espaço? Falta terra no mundo para plantar batata? Falta espaço? Então, antes de tudo isso, é outra coisa que eles falam muito mal da Amazônia. Temos a Amazônia inteira para plantar batata. E o meu pensamento ou minha teoria, antes de eu ir pesquisar com esses produtos, eu iria pesquisar alguma coisa para quê? Doenças, cura. O câncer tem quantos anos? 70, 100 anos, e nós não temos a cura. De repente não seria uma oportunidade para... Então eu acho que teria inúmeras pesquisas a serem feitas antes de se fazer essa pesquisa de plantio de batata e não sei mais o outro grão, enfim. Grão de bico. Bom, essa pesquisa, seu Bianco, que tem essas duas espécies em condições espaciais, ela integra as ações da rede Space Farm em Brasil, parceria entre Embrapa e a Agência Espacial Brasileira, que reúne as principais pesquisas do país sobre a produção de alimentos em ambientes fora da Terra com alta radiação e baixa gravidade. Para mim, assim, não é pensando em produzir fora. Claro que isso vai acabar servindo, mas você vai estar colocando de fato um produto em condições que, será que nós teríamos condições de colocá-lo aqui no Brasil? Ou, enfim, aqui na Terra, eu quis dizer, né? Será que a gente consegue colocar esse produto nessas condições para ver como ele se comporta? Não necessariamente pensando. O objetivo é que a gente tenha essa resposta para a produção fora do planeta Terra. Mas e se nós tivermos um eureka aí, ó, eureka, e descobrir que aconteceu isso mediante a tais condições? Será que não pode? Não custa nada, ou talvez até custou colocar o produto lá dentro, e deve ter custado muito, né, seu Bianco? Vamos levar então essa experiência, eles estão voltando agora, deu certo. O mês que vem, o ano que vem, vamos produzir batata em Marte ou na Lua. Vai dar logística? Quem é que vai trazer essa batata de lá? Qual é o custo que vai chegar essa batata aqui? Não, a experiência é diferente, é para ver como se comporta e como que... Nessa teoria, eu iria para tentar descobrir outros produtos, principalmente em doenças, em outras, vamos dizer, o Brasil vai uma vez a cada não sei quantos anos fazer pesquisas no espaço. E daí nós gastamos uma oportunidade dessa, talvez, com um produto que não, no meu entender, não é a necessidade principal da população brasileira. A necessidade principal a gente, pelo menos hoje que eu vejo, seria uma cura de doenças, seria nesse sentido. Nada contra que os pesquisadores que escolheram e falaram que seria isso. Tá bom, vamos lá. E a batata doce, acredito que não foi um pesquisador só.
ela tem uma contribuição grande na dieta dos astronautas. Ela é fonte de carboidratos de baixo índice glicêmico e as folhas dela oferecem uma alternativa de consumo como proteína vegetal. Segundo a pesquisadora da área de melhoramento genético da Embrapa Hortaliças, as raízes da batata doce produzem compostos bioativos que promovem a saúde humana. Bom, resumindo aqui, esse consumo é especialmente valioso em ambientes expostos à radiação. Olha aí, ajuda para quem está exposto à radiação. Então a batata doce tem uma razão pela qual a batata doce foi escolhida, viu? Deixamos os estudos aí, então, né? Estudem, mas na sua opinião, economiza para estudar outras coisas, né? Eu daria preferência para outras coisas, certo? Para o planeta Terra. Então a gente finaliza aí, ó, com a cápsula chegando de volta ao Brasil. Aliás, esse aí não se trata da cápsula, né? Se trata do, enfim, do negócio todo, não sei o nome. Mas é isso. O programa de hoje acabou, então, seu Bianco. Muito obrigado. Até amanhã, né? Obrigado para você, José. Obrigado a todos que nos assistiram. E eu queria mandar um abraço ao Luiz Miller, que é um mega comerciante de Itapurá e que nos assiste sempre. É verdade, ele já tinha me mencionado isso. Abraço para o Miller, obrigado. A você, nosso querido telespectador, obrigado também. Uma boa noite de segunda-feira. Amanhã a gente está junto. Tchau.